Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar aí do resultado de mais uma empresa referente ao terceiro trimestre de 2023. E hoje eu vou trazer aí, uma empresa que passou por um momento muito difícil com o surgimento de várias e diversas empresas aí atuando no mesmo segmento que ela, que é a Cielo. É uma empresa que ali de 2017, 2018, 2019 passou por um momento muito difícil, perdeu aí, boa parte do market share, da representação dentro do mercado em que ela atua, e a empresa teve que se reinventar, para tentar se recuperar aí e não perder os seus fundamentos. Uma empresa que ela está conseguindo se recuperar bem, desse momento difícil aí do seu mercado de atuação. É um mercado que se tornou muito competitivo, tendo em vista que até meados de 2017 ali, basicamente quem comandava aí esse mercado de adquirência, de sistemas de pagamento era a Cielo. Com o surgimento da PagSeguro, entre outras empresas, hoje nós temos aí diversas maquininhas, acabou se tornando aí um mercado bem predatório na questão aí da margem de ganho que as empresas têm, dentro desse setor de adquirência. Mas a gente vai falar aí um pouquinho, sobre a Cielo, sobre como foi o resultado dela no terceiro trimestre, e a gente vai conseguir observar aqui no histórico, de longo prazo da empresa, que ela está conseguindo se recuperar aí, desse momento mais difícil. Mas antes da gente partir para o nosso conteúdo, vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. E também tenho que dizer para você que esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo aqui apresentado, cabendo somente a você, aí a decisão de adquirir ali na sua carteira de investimento um ativo ou não. Já dando segmento aqui, vamos falar aí um pouquinho de Cielo no terceiro trimestre de 2023. Dando uma passada aqui, nos destaques da empresa, a gente vai conseguir observar, que a empresa teve um lucro líquido aí de 457 milhões de reais, um crescimento, de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior. E esse é o maior lucro líquido da empresa desde 2018, no terceiro trimestre. Então, isso mostra para a gente que a empresa está conseguindo aí, se recuperar. Quando a gente olha para os 9 meses, a gente percebe que a empresa conseguiu ter um crescimento no seu lucro líquido aí de 40% em relação ao mesmo período do ano anterior. Quando a gente já olha, aqui para a parte, do volume, a empresa está conseguindo aí recuperar, essa questão do volume com um crescimento aí de 1%. A receita de aquisição de recebíveis foi de 442 milhões de reais, um aumento de 59%, e o volume antecipado foi aqui de 31 bilhões de reais, um aumento de 5%, com um aumento de 3 pontos percentuais na penetração, ou seja, de 26% versus 23% do ano anterior. A Cateno, a gente pode observar aqui, que ela registrou o segundo maior cash earner, ou seja, o maior ganho líquido da história da empresa, totalizando aqui 268 milhões, de lucro líquido recorrente. Então a gente vê que a Cateno está sendo muito relevante aí dentro do resultado da Cielo. A empresa está conseguindo ser mais eficiente com a redução aí nos gastos totais normalizados em 2%. E eles também estão conseguindo ter aí uma melhora no atendimento ao cliente, com a melhora no NPS, em 14 pontos em 12 meses. De julho de 2023 a julho de 2022, eles conseguem manter essa evolução aí de 14 pontos. E agora vamos destrinchar um pouco esse resultado, olhando aqui o resultado recorrente da empresa. Esse é o 9º trimestre consecutivo que a empresa consegue ter um crescimento aí no resultado dela. O lucro líquido recorrente da empresa, quando a gente olha aqui, no trimestral, desde o terceiro trimestre de 2022 até o momento, a gente consegue observar que a empresa vem mantendo aqui uma média, na casa de 440 milhões de resultado líquido, de lucro líquido. E a gente consegue observar ainda que a Cateno, ela vem mantendo aqui um crescimento nos seus resultados. Lá no terceiro trimestre de 2022, a Cateno teve ali 182 milhões de resultado no lucro líquido. E agora em 2023, chegou aí a 200 milhões. Em 2022, lá no quarto trimestre, chegou a 207 milhões. E provavelmente esse ano eles consigam superar esses 207 milhões aí no quarto trimestre. O crescimento, do terceiro trimestre de 2023 em relação ao mesmo período do ano anterior foi de 8,3%. Então a gente consegue ver que a empresa vem mantendo aí, uma melhora consistente nos seus resultados. A gente consegue observar, olhando aqui para os 9 meses,
que a Cielo Brasil representa ali cerca de 60% do resultado, né, enquanto a Cateno representa cerca de 40%. E tem as outras controladas, que nos 9 meses de 2022 deram prejuízo, né, e agora nos 9 meses de 2023, até o momento, estão ali no 0 a 0. Né? E essa divisão, novamente, aqui, né, em 2023, nos 9 meses, é de 60% ali para Cielo Brasil e 40% para a Cateno, com um crescimento aí de 40% em relação ao mesmo período do ano anterior. Então a gente tem aqui um lucro líquido, né, saindo de 990 milhões para 1,3 bilhões de reais. Então a empresa está voltando aí aos seus resultados anuais na casa do bilhão. Então isso mostra o quanto a gestão da empresa está empenhada em melhorar aí, né, como que a empresa atua com seus clientes e nesse mercado mais competitivo. Agora olhando, né, o desempenho por unidade, a gente consegue ver, né, que no lucro líquido tanto a Cateno quanto, né, a Cielo Brasil tiveram um aumento aqui. A Cateno teve um aumento, né, de 10,2%, enquanto a Cielo teve aqui um aumento de 4,4% no lucro líquido. Quando a gente olha já na receita líquida, né, a Cielo Brasil teve uma queda de 3,1% e a Cateno teve um aumento de 3,1%. Né? Então, meio que uma zerou ali a questão do resultado da outra em relação à receita líquida. Em referente aos custos, né, ambos os negócios aqui, tanto a Cielo Brasil quanto a Cateno, tiveram uma diminuição nos seus custos. Isso é muito bom, né, para melhorar o resultado da instituição. Agora, isso aqui é muito importante, né, falar sobre a questão do yield que a empresa está tendo sobre cada real que passa nas maquininhas delas, que passa no sistema de pagamento da empresa. Então, a gente viu que do segundo trimestre de 2020 até o quarto trimestre de 2021, caiu muito essa questão do yield, né? Saiu lá de 0,79 para 0,66. Mas a partir do primeiro trimestre de 2022, a empresa conseguiu recuperar novamente essa margem, né, saindo lá de 0,66 e voltando lá ao patamar de 0,79 agora, né, no terceiro trimestre de 2023, mas, né, com uma queda em relação ao segundo trimestre de 2023, que ele estava com um yield aqui de 0,83%. Né? Então a empresa teve uma queda considerável em relação ao trimestre anterior, mas quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior, né, eles tiveram aqui um crescimento de 6 pontos percentuais. Então, a empresa está conseguindo aumentar, né, esse yield novamente. Isso aqui, anteriormente, né, a essa competitividade desse mercado de adquirência, era acima de 1%. Né? Então, a margem da empresa era muito maior. Então a gente percebe que a empresa está chegando próximo ali do 1% novamente. É claro que dificilmente vai voltar, né, ao que era, mas a empresa está conseguindo se consolidar aí num patamar bem interessante, né, e que vai trazer uma saúde para os resultados da empresa no longo prazo, bem consistentes. Algo interessante que foi falado, né, na teleconferência da Cielo pelos gestores é que eles informaram que eles não vão brigar por preço. Então, o que eles querem fazer é melhorar a qualidade de atendimento com os clientes, né, esse relacionamento, e eles não vão fazer essa briga de preço que está sendo feita pelas outras empresas no mercado de adquirência, né, onde se oferece lá uma taxa mínima do mínimo, porque a empresa ela precisa ter, né, ali um retorno saudável para conseguir manter as suas operações em funcionamento, né, e ainda assim trazer resultado para os seus acionistas. Agora a gente vai aqui no site da análise de ações para a gente dar uma olhadinha, né, nos indicadores da empresa, olhar o histórico de uma forma mais longa. A gente vê que a empresa está com a desvalorização na sua cotação aí de 19,31% nos últimos 12 meses, né, sendo negociada aí atualmente a R$ 3,76. O dividend yield da empresa, né, atualmente nos últimos 12 meses aí é de 8,13%. É um dividend yield aí que está na média do que a empresa pagava, né, tirando ali 2018, que a empresa chegou a pagar 15,95%, foi o auge ali, né, da empresa antes de entrar nesse declínio. Né. Em 2020 teve aí um yield de 1,62%, lembrando, né, que esse yield mais baixo aqui deve ser o fato de que a empresa negociava lá valores
de cotação a 27, 28 reais, né? Bem diferente do valor da cotação da empresa atualmente, já que a expectativa naquele tempo, né, era muito maior na empresa do que hoje, né? Tanto quando a gente fala de expectativa, a gente vê aí que o PL atual da empresa é de 5,28 vezes, né, bem diferente da média que a empresa mantinha na casa de 15 vezes, né? Chegou a bater aqui 22 vezes, né, de PL em 2020. E a gente via, né, que a expectativa em cima da empresa era muito grande, né? A expectativa hoje é essa que já não existe nesse mesmo patamar, né? A empresa ela desceu aqui para uma nova linha de expectativa que vai variar ali entre 5 e 10, né? Dado o cenário econômico em que ela está inserido dentro do setor em que ela atua. Quando a gente vem aqui para baixo, a gente dá uma olhadinha, né, no histórico da empresa, da receita líquida, lucro líquido, né, desde 2006, a gente vê que a empresa, né, cresceu bastante a sua receita líquida e o seu lucro líquido, com o ápice, né, desses resultados em 2016, onde a empresa tinha uma receita líquida ali de 7 bilhões de reais no ano, né, e o lucro líquido na casa de 4 bilhões de reais. A gente vê aqui que a empresa estava num patamar totalmente diferente do que ela está hoje. Aí com as novas empresas entrando no mercado de atuação, de adquirência, a gente vê que veio caindo nessa margem da empresa, os resultados veio caindo devido à concorrência, chegando ao fundo do poço, vamos dizer aqui, né, em 2020, onde a empresa chegou aí, né, uma receita líquida de 4 bilhões de reais e um lucro líquido de 490 milhões de reais, inclusive em alguns trimestres apresentando prejuízo. Mas a gente viu que a empresa mudou, né, se transformou, tá aí lutando, né, para ganhar novamente o seu espaço dentro do mercado em que atua, e ela vem mostrando aqui resultados, né, crescimento novamente, aonde agora em 2023, quando a gente considera os últimos 12 meses, a empresa está aí com a receita líquida na casa de 6 bilhões de reais, né, e o lucro líquido na casa de 1 bilhão. A gente vê que a receita líquida de 6,5 bilhões está bem próxima daqueles 7,3 bilhões de reais, né? A gente está falando aqui de uma diferença ali mais ou menos de 800 milhões. Então a gente vê que a empresa, na receita líquida, ela está conseguindo ganhar novamente o mercado. Só que a margem, né, já não é a mesma, já que quando a gente olha lá no ápice, né, o lucro líquido com a receita de 7 bi era de 4 bilhões de reais. E agora com a receita lá próxima, né, dos 7 bilhões de reais, a gente vê um lucro líquido aí na casa de 1 bilhão, 1,8 bilhões de reais nos últimos 12 meses. Então a gente vê que a margem líquida, devido à concorrência, diminuiu bastante, né? Então isso aí mostra que a empresa está conseguindo se recuperar, mas que ela tem um cenário totalmente diferente do que ela tinha, né, lá no seu passado. A gente percebe isso até na própria margem da empresa, né? A gente via que ela mantinha aqui, né, um ROI na casa de 40%, 50%, 60%, 70% e uma margem líquida na casa de 50%. A partir de 2020 aqui, né, 2019 mesmo, 2018, 2019, a gente vê que isso caiu bastante. E agora a empresa mantém um ROI na casa de 15% e uma margem líquida aí na casa de 10 a 15% também. A dívida líquida, a empresa está tranquila hoje, né? A empresa tem aí uma dívida bruta de 7,3 bilhões de reais, um caixa de 12 bilhões, né? E tendo assim uma dívida líquida de 4 bilhões. Então a empresa está tranquila quanto à dívida, né? Vem mostrando aí uma recuperação dos seus resultados. A gestão da empresa, né, a administração da empresa está fazendo um ótimo trabalho, mostrando, né, que a empresa não morreu, não perdeu seus fundamentos, porque ela ainda faz, né, aquilo que ela se propõe, que é facilitar os meios de pagamento, entre outros serviços que eles fazem hoje. A Cielo, ela é uma empresa de tecnologia, né, e ela vai acabar tendo essa volatilidade aí, porque a gente sabe que empresas de tecnologia acabam tendo uma maior concorrência, né, o que faz que esse mercado de atuação, né, seja aí um pouco selvagem, vamos dizer assim, né, na questão da margem e tal, essa briga de preço que existem entre as empresas de adquirência. Mas esse aí foi o nosso vídeo de hoje. Me diz para mim o que você acha dessa recuperação da Cielo, se você acha que a empresa vai conseguir manter consistente, né, esses crescimentos nos resultados. Fala para mim se você tem Cielo, qual é o seu preço médio, vamos discutir aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.